Ó, galera, já aviso, se vocês se organizarem pro terceirão, cara, sai quase de graça a festa e a viagem de formatura. Em compensação, se não se organiza, tem que tirar dinheiro do bolso, que é muito mais triste, né? Então dá uma pensada nisso, já se programando por ano que vem, e vê como é que vai ser a festinha, já vai pegando, pô, ano que vem eu vou fazer melhor aquela barraquinha. Pô, aquilo ali dá pra ganhar dinheiro ano que vem. Porque vocês se organizam e curtem a festa no final de ano, sem ter que botar, né, grandes recursos próprios. Vamos lá, galerinha, nós estávamos na página 54, ponto, a letra A, nós falamos algumas ideias de ponto, né? Vimos que uma espinha, um prego, as estrelas dão essa ideia. Letra B, ideias que representem retas. Uma linha do caderno, pode ser, né? Então, linha do caderno. Como? Pode ser o rejunte do azulejo. Azulejo. Alguém deu uma outra ideia? Como? Pode ser os lados de um quadrado, pode ser? Os lados de... Parece, fica mais bonito ainda. Os lados de um quadrado dão a ideia de reta, eu concordo. Uma linha legal na natureza que a gente observa volta e meia, né, e dá a noção de ser reta, e nem reta é, né? A linha do horizonte, né? Pra mim sempre foi chocante. Putz, o cara olha aquela linha, bota uma régua, pô, dá perfeito, encaixa perfeitamente e não é uma reta, né? É que o raio dela é tão grande, né, que a gente tem a sensação de que é uma reta. Então a linha do horizonte dá a ideia de reta, embora seja uma curva. Linha do horizonte. E são infinitas os outros objetos que podem passar a ideia de reta. E a ideia de plano? O quadro é inevitável, né? O cara está olhando para o quadro, não tem como não usar esse exemplo. O quadro, chão, o teto, a parede, o caderno, sem dúvida o caderno dá uma ideia de plano. A mesa, são infinitas as possibilidades, certo? E olha, eu fiquei muito feliz que a galera que foi avançando na matéria por conta própria, já entrando na tarefa, pegava o lápis e usava o lápis para ter uma noção, pega a apostila e usa a apostila para ter uma noção, isso é ótimo. Ou então usa a sala de aula para visualizar na sala aquilo que está sendo dito no papel 2D, né? Tu pode te mergulhar na sala e ver em 3D, vai ficar muito mais fácil de pensar no fenômeno, sem dúvida. Depois, no embalo, estamos quase indo para casa, meu querido. Página 56. Quase. Eu também. Ó, dizia o seguinte, no para fazer. Para cada afirmação a seguir, indique V para as questões verdadeiras e E para as falsas, corrigindo as falsas. Opa! Há infinitos pontos numa reta. Podia ser tudo verdadeiro, né? Não precisa nem corrigir nada. É verdade, há infinitos pontos numa reta. 3 pontos distintos determinam um plano. Falso? Por que falso? Tem que ser colinear, não pode ser colinear. Parabéns, não podem ser colineares. O cara esqueceu de avisar que se eles estiverem alinhados, podem passar infinitos planos naqueles 3 pontos. Então, 3 pontos não colineares definem um plano. 3 pontos não colineares. Definem um plano. Muito bem. Depois, existem infinitos pontos não pertencentes a um plano. Claro, né? Se o plano está aqui, eu posso imaginar infinitos pontos em cima ou embaixo do plano. Não tem problema nenhum. Verdadeiro. Dados 2 pontos distintos, existe um único plano que passa por eles. Falso. Dados 2 pontos distintos, existe uma única reta que passa por eles. Então, dados 2 pontos distintos passam, ou passa, né? Dados 2 pontos distintos, passa uma única reta por eles. Outra maneira de corrigir, o que seria? Poderia também falar isso, por 3 pontos distintos passa um único plano. Ainda uma outra maneira de corrigir. Tinha uma outra maneira de corrigir ainda. Por 2 pontos distintos passam
infinitos planos. Concorda comigo? 2 pontos, tá vendo esses 2 pontos? Além desse plano aqui, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. Concorda comigo? Né? Ou aqui, ó, esses 2 pontos estão no quadro. É um plano quadro? Então já estão no plano do quadro. Mas esse plano aqui, ó, contém esses 2 pontos ou não contém? Sim. Contém esse também, esse, esse. Infinitos planos passam por 2 pontos. Poderia ter corrigido dessa maneira. O que eu quero te dizer é que poderia não só ter corrigido para deixar com a cara do postulado que tu leu, mas corrigir aquela afirmação só para não ficar absurda. Né? Então existiam várias possibilidades de corrigir. Depois, os vértices de um triângulo são coplanares e não colineares. Vamos entender por que é verdadeiro? Vamos fazer um triângulo. Olha os vértices. Estão no mesmo plano? Estão, que é o próprio triângulo que está definindo o plano nessa hora, né? Mas os 3 são colineares? Esses 2 são colineares, esses 2 também são, esses também são. E quaisquer 2 pontos do mundo são colineares, né? Porque é sempre possível passar uma reta por eles. Agora, os 3 são colineares? Não, né? Para ser colinear tem que estar na mesma linha. Colinear, mesma linha. Então, é verdade o que ele falou. Eles são coplanares, mas não são colineares. Continuando. Por um ponto A, passa uma única reta. Um absurdo, por um ponto passam infinitas retas. O correto é só tirar, né? Em vez de uma, escrever infinitas. Por 2 pontos distintos B e C, passa uma única reta. É verdade, 2 pontos definem uma reta. É isso mesmo. Dados um ponto e uma reta, existe uma única reta paralela à dada passando pelo ponto. Era o 7º postulado. Se tem uma reta e um ponto, só existe uma reta que passa por aquele ponto e é paralela a outra. Verdade. Há infinitos pontos em um plano? Claro, pô. Um plano contém infinitas retas. A reta tem espessura, meus amigos? Não, então eu posso ir colocando uma do ladinho da outra que não vai ocupando espaço. Se tu diz que tem infinitas, quer dizer que cada reta que tu coloca ali está ocupando um espaço. Mas ela não tem tamanho, então eu posso botar microscopicamente para o lado, e outra, e outra, e outra, e outra, e como ela não tem espessura, psicologicamente, filosoficamente, eu posso colocar infinitas, que não vai acontecer nada. É isso aí. E última, uma reta, quando divide um plano em... Uma reta qualquer, divide um plano em 2 semiplanos. Não, tem que ser uma reta fácil pelo time. Legal, ó, isso aqui o cara olha, dá vontade de dizer que é verdadeiro e acabou. Ó, o senhor acabou de falar que a reta divide o plano em 2 semiplanos, mas a reta tem que estar no plano, né, gente? Imagina, ó, tá vendo esse plano definido por essa apostila? Tá vendo aqui, né? Lá. Essa reta aqui, ó, aquela reta tá dividindo esse plano em 2? Não, aquela reta tá no plano do quadro, esse plano não contém aquela reta. Então a reta deve estar contida no plano para poder ficar verdadeiro. A reta deve estar contida no plano. Para que fique verdadeira, a reta deve estar contida no plano. Eu acho que até faltou um verdadeiro ali, hein? Né? Então tem mais um verdadeiro ali antes da última. A tua tarefa é a leitura. É uma leitura tranquila. Eu vou te dizer que tem um conceito mais delicado, que é sobre retas reversas. O colega já estava lendo e perguntou, professor, o que são retas reversas? Vou te dar uma ajuda. Retas reversas são retas que estão em planos distintos, que não podem estar no mesmo plano. Isso é que são retas reversas, só para te dar uma forcinha. Lê com carinho, faz alguns exercícios lá na página 60 e na próxima aula a gente corrige bem light. Muito obrigado pela paciência e pela atenção e até amanhã. Bem rapidinho foi, viu? Nem doeu. Bem tranquilo.